Hoje com o pastor Joseph Prince. Sabe de algo? Igreja, estamos vivendo em tempos proféticos. Neste ano, o tema do ano foi o ano do jubileu. Então espere um pouco, porque eu quero te fazer lembrar do tema do ano, até então compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração. E vai te abençoar. Jubilee. Amém? Agora lembre-se, esse jubileu não é para o mundo. Ok? Quando falamos dessas coisas que Deus está nos mostrando, sabemos que o mundo está indo de mal a pior. As trevas vão cobrir a terra e densas trevas vão cobrir o povo. E na semana passada eu falei sobre Isaías 59. Vamos ver de novo isso. Verso 20, e virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, de acordo com esta versão, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor desde agora, e para todo sempre. Fizemos uma comparação quando isso foi citado pelo apóstolo Paulo. Paulo citou da Septuaginta porque, neste caso, a Septuaginta foi inspirada. Amém? A versão grega do Antigo Testamento, a interpretação dele. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ele está citando Isaías 59, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Mas no verso 21, em Isaías 59, em vez de dizer o meu espírito estará em você e minha palavra na sua boca, Paulo na verdade diz pelo espírito. E essa será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Muito interessante. Amém? É quando Deus tira os seus pecados, que o Espírito Santo pode te encher. Você já pensou quão puro você fica quando se torna um justo? Sabia que o Espírito Santo, a maravilhosa terceira pessoa da Trindade, pode na verdade vir e habitar em você? O que ele não podia fazer no Antigo Testamento, até mesmo os santos de Deus, os profetas e também sacerdotes, todos eles tinham o Espírito Santo vindo sobre eles para executar uma certa tarefa, uma certa missão, até mesmo Sansão, certo? Os juízes de Israel tinham o Espírito Santo sobre eles para uma certa missão, mas depois que terminavam a missão, o Espírito Santo saía, e eles ficavam cansados como qualquer outro homem. Eles ficavam desesperados por forças, e o Espírito Santo vinha e saía, e é por isso que nós não podemos orar a oração que Davi fez no Salmo 51, quando ele disse para Deus, não retires de mim o teu Espírito, porque Jesus disse, o Espírito Santo habitará em ti para sempre. Então temos algo que eles não tinham antes. Amém? Algo que eles não tinham. Temos o Espírito Santo dentro de nós. E ele habitará conosco por quanto tempo? Jesus disse, para sempre. Para sempre, amém? Para sempre é muito longo. Amém? Então, o Espírito Santo agora está em nós. E a evidência é a oração em línguas, o primeiro dom que vem do Espírito Santo. Quando se fala dos 9 dons do Espírito, que manifestou no dia de Pentecostes, aconteceu o primeiro Pentecostes, que foi quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos no Monte Sinai, e 3.000 pessoas morreram. É por isso que a Bíblia diz assim em Atos 2, quando o dia de Pentecostes se cumpriu, Deus enviou quem? O Espírito. E desta vez, 3.000 pessoas foram salvas. Então, no primeiro Pentecostes, quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus exigia,
não deverás, não matarás, não roubarás. Mas sob a graça, Deus diz, eu irei. Eu serei seu Deus. Amém? Serei misericordioso para com as suas injustiças. Dos seus pecados, não me lembrarei mais. Amém? Mas aqui o Senhor disse, me lembrarei dos seus pecados, e visitarei os seus pecados e iniquidades até a 3ª e 4ª geração. Mas aqui o Senhor diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? 3.000 pessoas morreram quando os 10 mandamentos foram dados. Amém? A lei foi dada. 3.000 pessoas foram salvas no dia de Pentecostes. O fogo estava do lado de fora. O fogo era os trovões e os relâmpagos e o terremoto. E a Bíblia diz que se alguém tocasse no monte, morreria. Não podiam chegar perto. Era a mensagem do Monte Sinai. Nem se aproximem. Aqui, a Bíblia nos diz que é um novo e vivo caminho. Quanto mais se aproxima de Deus, mais você vai viver. É o caminho vivo. Aleluia! Viu o que aconteceu agora? Quanto mais se aproxima de Deus, mais você vive. Amém. Quanto mais você se afasta de Deus, mais não busca Deus, mais se afasta dele. É como se estivesse caminhando para a morte. É desse jeito. Amém? E quando você está no Monte Sião, quando Deus deu não a lei, mas o Espírito, não há mais exigências. A lei exige, a graça provê. A lei exige, a graça provê. A lei mata, a graça dá a vida, o Espírito dá a vida. É por isso que eu amo pregar isso. Os pregadores precisam mudar o seu púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Acho que, na maioria das vezes, não é completamente o Monte Sinai. Certo? Porque ninguém prega totalmente a lei na igreja cristã. Mas o que fazem é, ficam no meio das duas montanhas. Misturam as duas. Eles dizem, eu sei que somos salvos pela graça, recebemos tudo pela graça, mas devemos cumprir a lei moral. A lei moral são os 10 mandamentos, que a Bíblia chama de ministério da morte. 2 Coríntios 3. Porque a lei cerimonial nunca foi escrita ou gravada em pedras. E ali diz, o ministério da morte foi gravado em pedras. É muito claro, graças a Deus temos o Espírito Santo. Amém. E ele não está aqui para apontar os defeitos, mostrar os pecados. Ele está aqui para revelar Jesus. Para pegar o que é meu, disse Jesus, e mostrar a vocês. Ele veio glorificar uma pessoa e não é ele mesmo. Ele veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir o amém? É como uma mulher que Deus escolheu para Isaque, o filho amado. Lembra da história? 2 capítulos antes, a noiva de Isaque ser escolhida, temos a história de Abraão. Deus disse a Abraão, toma o teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas, e me ofereça na montanha. Você conhece a história? Abraão teve 2 filhos, não só Isaque, mas também Ismael. Certo? Mas por que Deus falou o teu único filho? A quem tu amas? Porque Deus pensava no seu filho. Estão ouvindo? Porque os olhos de Deus não reconhecem aquilo que é nascido da carne. Deus disse então para oferecê-lo na montanha. Não falou qual montanha ainda. Sabemos que é o Monte Moriá e Deus disse, vou te mostrar a montanha. E então, antes de Abraão matá-lo, Deus mandou parar e disse, agora eu sei que tu me amas. Porque tu não poupaste o teu filho, teu único filho, e agora eu e você podemos dizer a Deus, agora eu sei que tu me amas. Porque tu não poupaste o teu filho, teu único filho por mim. Amém? 2 capítulos depois disso, temos Isaque. Vou falar nisso. A história de Isaque aconteceu no Monte Moriá, onde o templo foi construído mais tarde. Amém? Ainda podemos ir lá hoje. Você pode ir à montanha, onde o templo foi construído e andar naquela região toda, mas você sabe onde é. Mas ali ficou famoso por causa de Abraão e Isaque. Amém? É o pedaço de terra mais desejado de toda a terra hoje. Mais desejado. Mais disputado. Agora, quando diz que eles desceram, não diz que Isaque desceu. Muito interessante. No final do capítulo você vê que ele foi poupado porque Abraão olhou para trás e Deus disse, tinha providenciado o cordeiro. Toda vez que obedecemos a Deus, obedecemos aqui e vemos a provisão vir do outro lado. O cordeiro já estava subindo a montanha do outro lado.
E ele ficou agarrado com os chifres porque... E há um significado ali porque Deus não pode aceitar. Se ela ficasse grudada do lado, muitas ovelhas ficam grudadas. De acordo com os pastores em Israel, dizem que as ovelhas ficam agarradas por causa da lã. Elas ficam presas nos espinhos dos arbustos e elas não conseguem sair sozinhas. Mas ficar preso pelo chifre quer dizer que entrou por querer. Para ficar preso, ele veio, sabendo o que ia acontecer. Entregar a sua vida por nós. Não ficou preso pelo corpo. Olha, Deus não pode aceitar um corpo dilacerado. Se ficasse presa pela lã, ela ficaria com defeito, e Deus não pode aceitar oferta com defeito. Ficaria toda marcada pelos espinhos no arbusto. E Deus não pode aceitar um sacrifício imperfeito. E naquela oferta, só o chifre ficou preso. E ficou perfeito. Sem manchas. Uma figura de Jesus. E é por isso que muitos anos atrás, na mesma montanha, os fariseus desafiaram a Jesus. Disseram, você ainda não tem 50 anos. E você disse que viu Abraão? Eles erraram aí, ele não disse, eu vi Abraão. Na verdade, ele disse assim, Abraão me viu. O menor é abençoado pelo maior. Abraão me viu. E falaram, você ainda não tem 50 anos e já viu Abraão? Ele não disse isso, mas eles então torceram suas palavras. Ele disse isso. Antes de Abraão, eu sou. Uau, então eles ficaram irados e pegaram em pedras para poder apedrejá-lo, a Bíblia diz, porque conheciam a expressão eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus o seu nome, para que eu possa falar para Israel o seu nome, certo? Deus disse, diga eu sou. O que eu sou? Era Jesus falando na sarça ardente. E disse antes de Abraão, eu sou. Lembra o que ele disse? Abraão se regozijou em ver meu dia. Eu ficava pensando como é que Abraão se regozijou em ver o seu dia. Eu creio que naquele monte, naquela mesma montanha que Jesus falou com os fariseus, perto do templo, quando Abraão olhou e viu o cordeiro, Abraão também viu Jesus, profeticamente, pendurado na cruz. Porque a parte mais alta do Monte Moriá, certo? Se for a Israel, você vai ver que a parte mais alta passa pelo portão Damasco e vai até o Calvário. A parte mais alta do Monte Moriá é o Calvário. E Abraão, olhando para trás, viu a cruz. Jesus falou aos fariseus, Abraão se regozijou em ver meu dia. Amém? Eu creio que foi assim. E eu estava falando que, quando eles desceram da montanha, não menciona ali que Isaac desceu. Era como se Isaac tivesse morrido. E a primeira menção de Rebeca que casaria com Isaac, o filho amado, acontece. Por quê? Ela representa a igreja. 2 capítulos depois, o pai enviou seu servo confiável, o melhor servo, para encontrar uma noiva para o seu filho. Do que se trata isso? O Pai Celestial, hoje, depois de Jesus ter morrido 2000 anos atrás. Amém? Para todos os homens pelos seus pecados. Amém. Jesus ressuscitou, mas é como para o mundo ele não tivesse visto Jesus. O mundo diz que ele está morto. Não entendem a ressurreição, mas ressuscitou, amém, como Isaac. Não foi mencionado no final do capítulo 22, mas no capítulo 24 vemos o pai enviando o servo para encontrar para o seu filho uma noiva. E é o que está acontecendo hoje. Ah, que lindo! Lindo! Este servo é o Espírito Santo, um retrato do Espírito Santo. Amém. E todo o caminho de volta com Rebeca, tudo o que aconteceu ali com Rebeca, e amigas do seu lado e também os homens que estavam ali para proteger aquele servo, contava para Rebeca histórias sobre o filho amado. Ele falava o quanto o pai amava o seu filho, o quanto o pai deu tudo para o seu filho, o quanto o pai queria uma noiva para o seu filho. E nós somos a noiva. Por isso o Espírito Santo fala conosco. E Rebeca nunca tinha visto o seu futuro marido ainda. Amém? Mesmo assim, o amou. Só baseado no ministério daquele servo, falando sobre ele. Então hoje, da mesma forma, nós ainda não vimos, mas a quem não vimos, amamos. A Bíblia diz, amém? O amamos por causa do ministério do Espírito Santo, que o faz tão real para nós. Posso ouvir um amém?
o Pai te ama, sabe? E alguns têm essa ideia de que Deus quer apenas nos julgar, julgar os nossos pecados. Jesus é tão bom, Ele é o Redentor, Ele deu a sua vida. Não, amigo, o Pai enviou o Filho. O Pai também te ama. Jesus disse assim, o Pai mesmo te ama. Anos atrás, em 1937, na cidade de Oklahoma. Isso foi depois, sabe, dos dias de Grande Depressão. Havia um homem procurando trabalho e finalmente o encontrou. Um trabalho de trabalhar nas pontes de trem. Sabe aquelas pontes? Aquelas onde o trem passa por cima. Aquelas pontes, ok? E essa era em cima do rio Mississippi. E o trabalho daquele homem era muito simples. Simples de uma certa forma. Só apertar um botão era muito simples. Mas a responsabilidade era muito grande. Certo? Ele tinha que usar algumas alavancas, certo? E puxar. E aquela ponte, com todo aquele metal pesado, sabe? E eram toneladas e toneladas de equipamento pesado que era levantado apenas com uma alavanca. Ele estava feliz porque tinha um trabalho. Naqueles dias, era muito difícil encontrar trabalho. Seu nome era John Griffith. E aquele homem tinha um garoto que ele amava muito. Seu menino tinha 8 anos de idade naquela época. E um dia ele levou o menino para o trabalho. Para mostrar ao menino aquela ponte e também o rio. Para mostrar ao menino quando a ponte se levantava. Os barcos que passavam ali embaixo. Então, levaram comida. Ele amava o seu filho e preparou comida para ele. E então, levou o menino com ele. Durante o almoço, eles se assentaram em um lugar com boa vista e começou a falar para o garoto sobre todos os barcos que passavam por ali. Falava para o garoto a história daqueles barcos, de onde eles vieram, e os olhos do garoto ficaram grandes. Ele estava muito alegre e orgulhoso do seu pai, pensando que seu pai era o melhor homem do mundo. De repente, aquele homem ouviu enquanto comia o almoço. Ele ouviu, de muito longe, um som. Sabe, ele ouviu aquele barulho do apito do trem. Ok? O trem chegando. E ele então olhou o relógio e ele amava tanto o seu filho. Eu sei como é. Quando você passa tempo com a pessoa que ama, o tempo voa. Ele percebeu que tinha que voltar, certo? E puxar. E ele tinha muito tempo, certo? Ele ouviu apito bem de longe. E falou ao garoto, fique aqui, eu vou ali, e daqui a pouco eu volto. Fique aqui. Ele correu, e como de costume, ele tinha tempo, olhou para tudo e olhou para o rio Mississippi, ele olhou para ver se não tinha barcos vindo naquele momento, nenhum tipo de navio, e ele olhou para baixo, para ver se ninguém estava nos trilhos, e ele olhou para baixo onde estavam os mecanismos daquela ponte, onde as engrenagens estavam, e ele tinha mostrado para o seu filho aquelas engrenagens, sabe? E ficou chocado pelo que ele viu, ficou horrorizado porque viu o seu garoto que caiu entre as engrenagens. Ele pôde ver que o pé dele estava sangrando, e o que aconteceu é que o garoto teve medo, sozinho naquele lugar. Quando o pai falou para ele ficar, ele tentou seguir o seu pai, o pai não sabia, ele tentou seguir o seu pai, mas ele se perdeu e caiu entre as engrenagens. Agora, o trem estava vindo. E aquele homem, John Griffith, pensou, acho que eu posso correr até lá embaixo e me pendurar com uma corda e descer até o garoto. Mas ele pensou, bem, eu acho que não vai dar tempo. Ok? Porque naquele momento ele sabia que a ponte estava para cima. A ponte estava para cima e quer dizer que o trem ia cair. Tinha 400 pessoas neste trem que vinha de Memphis. Um trem que vinha de Memphis estava vindo. Não tinha tempo para fazer os dois. O que ele fez? 400 pessoas naquele trem. E o garoto lá embaixo. Exatamente onde a ponte ia descer.
Ele ouviu o garoto chorar, gritar pelo seu pai. Ele tomou uma decisão, não podia fazer os dois. Ele mataria 400 pessoas que ele não conhecia e depois dava uma desculpa, que vieram muito cedo e não viram o sinal, que a ponte estava aberta e deviam parar. Podia dar essas desculpas e salvar o garoto, ou matar o seu garoto e salvar 400 pessoas que não conhecia. Ele tomou aquela terrível decisão. Fechou os olhos, com a mão esquerda, chorando o tempo todo, e com a sua mão direita puxou a alavanca. Não ouviu mais o garoto. E a ponte desceu. O fato incrível é que ele estava ali com as lágrimas descendo e o trem passando por ele. Enquanto o trem passava, ele registrou a face das 400 pessoas, e algumas eram mulheres que estavam tomando o seu chá, conversando, crianças brincando. Ele podia ver dentro dos vagões, e o condutor olhava para o seu relógio. Um homem lia o jornal e ninguém ficou sabendo. Ele sentiu como se ninguém se importa. Eu acabei de dar o meu filho para que todos vocês pudessem viver. E assim está o mundo de hoje. Você pensa no coração do Pai. O mundo pensa que não é amado. Pensam que não receberam o maior sacrifício. Mas é nossa responsabilidade falar para eles as boas novas. Falar para eles que Deus os ama. Porque a maioria das pessoas ainda pensa que Deus está irado. Precisamos dizer que Deus as ama e que preço Deus pagou. Pois foi o Pai quem enviou seu Filho. Amém. Glória a Deus. Amém. Amo a última parte de Gênesis 24. Quando finalmente ela estava no camelo, Rebeca, ela viu Isaac no campo. Amém. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Não, ela não estava fumando um cigarro. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Ela desceu do camelo, mas no hebraico é muito mais lindo e os rabinos amam falar sobre isso. Certo? Como ela caiu do camelo. Quando ela ouviu, ela caiu do camelo. Amo isso. Sabe quem ajudou Rebeca a levantar? Os rabinos amam falar sobre isso. Foi Isaac. Isso é melhor do que qualquer novela, hein? Amém? Então, eu vejo que é uma figura de quando Jesus voltar. E a Bíblia diz que ela tinha pendente no nariz, pendentes de ouro e todo tipo de joias de ouro que o servo de Abraão deu. Leia a história. É o capítulo mais longo do livro de Gênesis. Por que é o capítulo mais longo do livro de Gênesis? Porque durante 2000 anos Deus tem preparado a noiva para o seu filho. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.